Matheus, o que é adoração pra você? Adoração pra mim, todo mundo, às vezes você vai perguntar pra alguém, né? Todo mundo fica, cada um tem sua maneira de expressar adoração. Mas adoração, se for pegar mesmo em pauta, for pegar, né, escrita mesmo, adoração é o quê? É você se render a Jesus. É você reconhecer que não há ninguém que possa fazer algo por você a não ser Jesus. É quando eu me rendo a Ele, é quando eu... Uma devoção. Uma devoção, né? Que é aquele apego, né? Aquele apego sincero, aquele amor fervoroso por Cristo. E é serviço também, né? Às vezes o pessoal pensa que adoração é só eu estar lá em cima tocando e cantando, mas não, adoração é tudo que eu faço, né? Na Bíblia fala que todo ser que vive louve ao Senhor, né? Então a gente já foi gerado, o ser humano já foi gerado para adorar alguém ou alguma coisa, né? Então nós fomos gerados para adorar a Jesus, né? Semana eu tava pensando, a gente tem um gesto, né? Uma expressão tão simples, tão usada também, que todo mundo já viu, que faz muito sentido. Às vezes quando você tá num filme, você tá vendo um filme e de repente chega um ladrão e vai te assaltar, né? Fala, ó, parado, isso daqui é um assalto. Qual que é a primeira coisa que você faz? Você levanta as mãos para cima, né? Isso. E levantar a mão para cima é realmente esse ato de rendição. De falar assim, olha, eu não tenho nada, pode fazer o que quiser comigo. E é exatamente isso com Cristo. Acho que a gente tem que se render e entregar tudo para Ele. Eu acho interessante essa questão que você falou sobre levantar as mãos. E aí eu vou perguntar para vocês. Eu lembro de uma situação que eu conversando com uma pessoa e me chamava a atenção o fato de sempre ela estar no culto na hora da adoração ali, né? Tava aquele louvor fervoroso, algo acontecendo ali. Você via assim as pessoas se soltando, algumas pessoas vêm, levantam suas mãos, né? E eu lembro de uma pessoa que ele ficava o tempo inteiro com o braço, ele já era mais antigo assim de igreja, né? E ele com o braço baixo ali, ou com a mão no bolso, ele fechava o olho dele, às vezes ele cantava, mas assim, bem na dele, né? Às vezes não. E um dia eu perguntei pra ele, por que ele não adorava. Aí ele falava assim, ele virou e falou, Deus conhece o meu coração, eu tô adorando, né? É realmente isso mesmo? Tipo, Deus conhece o teu coração, é só aquilo ali, ou... entra o fato de, tipo, levantar a mão é um gesto de adoração, né? Se encurvar na presença de Deus é um gesto de adoração. O nosso corpo também pode, de alguma maneira, expressar adoração. É isso mesmo? Expressão, né? O jeito que você se comporta fala muito do que está dentro de você, né? Então, o gesto que a pessoa faz expressa o que ela realmente está fazendo. Ah, legal isso. É bom isso para as pessoas entenderem. O pastor sempre fala que a atitude os gestos da pessoa fala muito do que ela está sentindo naquele momento. Tipo assim, se a pessoa lá dentro de si, ela não está bem resolvida com a questão de adoração, ela não consegue se expressar para fora, através do seu corpo, através da sua forma Parece que não está livre, né? Ah, legal. O nosso corpo é uma máquina de expressão, né? Responde às emoções, né? Exatamente. O nosso corpo responde às emoções. Por exemplo, a gente pega assim, né? Às vezes, várias vezes eu chegava na igreja e eu ou tava brigado com alguém, ou até mesmo em pecado, né? Acho que o que mais pega é o pecado. Quando você vai pra igreja, depois que você peca, você não faz nada. Você fica de boca fechada o culto inteiro. Acuado ali o tempo Isso. inteiro. Só que quando você tá bem, quando você tá legal, você levanta as mãos, Você pula, grita. grita. Então, nosso corpo é uma máquina mesmo de expressão, de emoção, né? Então, esse argumento de tipo, Deus conhece meu coração, ele entende meu coração e eu não faço por conta disso, é barela, é conversa fiada. Essa é a minha. Eu acho assim, é bem isso. Eu sinto, é bem isso que o Matheus falou. Quando não está bem, você fica ali, né? Agora, Até porque eu reparo muito, né, na questão, agora por exemplo... cada pessoa tem seu jeito também, né? Mas eu reparo muito assim, ó, na questão, por exemplo, quando alguém começa no Ministério de Louvor, né? Geralmente todo mundo tem aquele nervosismo, né, de ficar acanhado. Tá preso. De repente a pessoa fica tão nervosa que ela tá o tempo inteiro aqui segurando o microfone com um braço só, que na hora que ela desce assim com o braço até travado, porque ela nem percebeu de nervosismo o tanto que ficou. Só que você percebe assim, conforme vai passando o tempo, a pessoa vai se soltando, o corpo dela também começa a expressar. Ela levanta a mão, de repente ela mais expressa, solta, né? ela vai algo
além, né? Tá mais livre, né? Isso, fica mais livre, fica mais à vontade, né? Mas por eu isso acho que isso eu expressa a liberdade que a pessoa tem, né? Eu acho. eu sempre comentei com os meus discípulos que eu falei assim, que é que nem um jogo de futebol, né? No jogo de futebol, quando tá tendo lá, de repente, eu vou pegar pro lado, não vou partir pro lado de time, mas vou pegar pelo lado, tipo, da seleção brasileira. Aí tá o Brasil lá inteiro, lá assistindo, de repente, umas quartas de final, de repente até a final. Você tá mais tenso ali, né? Esperando que a sua seleção, ela ganhe. E aí, de repente, quando faz um gol, você grita... você levanta sua mão, você pula. Ali é um gesto ali, né? Você está mostrando ali que você está feliz, que você está contente, né? Então, o corpo em si, quando você adora a Deus, ele também expressa a tua felicidade, a tua alegria, o teu grito, o teu júbilo. É uma forma também de adoração. Não é só a questão de ter uma voz bonita, de repente, né, expressar com um tom de voz. Mas não, o nosso corpo também adora, né? Sim. Com certeza. Acho que até movimento, né, do nosso corpo é muito profético, né? Nessa área espiritual, né? Que nem a gente estava conversando uma vez, né? Que a gente sempre... Que nem eu tinha no meu caso. Eu comecei a perceber que depois de um tempo eu estava tocando. E aí quando eu percebi que eu entrava bem fundo na hora da ministração ali, a gente entrava todo mundo junto. Era algo, nossa, surreal. E até em casa também, às vezes eu entrava num ambiente tão forte... Que eu não conseguia mais me controlar. Então eu sempre começava a levantar as mãos e mexer o dedo, né? Sempre mexer o dedo. Só que eu nunca entendia, era algo incontrolável. E aí eu comecei a fazer isso. Era espontâneo. Do corpo na hora da adoração. Eu comecei a fazer isso nas ministrações. Então, tipo assim, eu não sentia, tá? Às vezes que eu tava balançando o dedo. Pra mim, eu só tava com a mão levantada. E adorando a Deus ali, tocando, cantando. Tinha um tique do espírito. Exatamente. E aí depois algumas pessoas vieram conversar comigo aqui da igreja, vieram falar que quando eu fazia isso, saíam tochas de fogo, né? Essas coisas pro profético. Então eu comecei a entender que eu falei assim, não, às vezes acho que pode dar certo, né? Isso daí dá certo. Então o corpo é a expressão mesmo do que pode acontecer. Você teve um sonho também, né? Que você falava que viu um rio saído, não foi? Sim, eu tive um sonho uma vez, foi uma visão bem... Não foi tão rápida não até, né? Eu tava... Foi dois mais ou menos parecidos. Um, eu tava dentro de um rio e de repente eu via em cima, sabe quando você abre o olho na piscina, você vê a água assim, mas você vê o céu. Eu vi algo bem brilhante, de repente eu olhei e tava lá, tinha um trono branco, tinha um homem sentado lá e do lado tinha uma árvore, né? Ali parada. E eu lembro que eu perguntava pra esse homem, né? Eu falei assim, tô com muita fome, preciso comer. E ele falava assim, não, mas aqui não precisa de comida. E eu falava, mas essa árvore aqui... Aí, né, ele falava, é só uma representação, aqui eu não preciso de comida. Você já tá dentro do meu rio. Uhum. E outro que eu tive mais ou menos parecido, que teve essa expressão do corpo, foi um que eu tava... eu vi, né, que eu tava... tocando, eu acho que eu tava adorando, e quando eu mexia os dedos, saíam águas, né? Saíam umas cordas brilhantes, né? E legal, envolvia. Eu tive uma visão uma vez na igreja, acho que foi a quarta ou a quinta vez que eu ministrei, eu tava bem nervoso, e eu tinha essa regra, né? Eu falava até a pastora Luz. Falou assim, eu vou me encher do Espírito Santo, porque às vezes a voz vai sair uma beleza, eu vou errar as notas de nervosismo, mas unção vai ter. Então eu ficava nisso, né? E de repente a gente lhe conduzindo no louvor, foi algo sobrenatural, e eu abri o olho, eu vi nitidamente descendo água da onde a gente estava ali no altar, e descia água da bateria, descia água mesmo, e ia passando nas cadeiras, nos corredores, e as pessoas, e foi... que legal. A gente estava cantando uma música sobre o rio de Deus, e foi assim, o pico do louvor, assim, que a glória de Deus manifestou ali. Então, tipo assim, vi que teve a ver. Então, isso tudo foi então, expressão... quando você faz assim com os dedinhos, não é cãibra, não. Tá não é cãibra. Acho que alguém me zoou esse dia, né? Falou que era cãibra. Falei, não é. Acho que dentro o que é adoração, vale também ressaltar que a adoração é um estilo de vida. Então, quando você está lendo a palavra, você está adorando. Quando você está orando, você está adorando. Legal. Quando você está servindo a Deus, pregando o evangelho, você está adorando. Entendeu? Legal. Então, não levando só para a parte da música, porque a música a gente usa como uma expressão de adoração. Isso. Né? Para falar
com Deus, para falar o que Ele elogiar Ele, dizer a Ele que a gente o ama. Mas, reverenciar, sim. tudo. Então, a adoração, falando de estilo de vida, é você ter comunhão com Deus, andar em obediência à palavra. Isso também é expressão de adoração.